Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula sobre direito penal militar. Hoje nós estudaremos os crimes contra o serviço militar e o dever militar, começando pela submissão. Tá? Hoje nós temos que limpar que tipo de crime é isso, insubmissão. Tá? No final de tudo, você tem que fazer essa diferença. O que é o insubmisso do desertor, tá bom? Vamos lá então? Crime de insubmissão. 183 do Código Penal diz: deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Pronto. O que é esse crime de insubmissão? Tá? Senhores, veja bem. Os senhores sabem que todo, né? O homem, ou seja, o indivíduo, né? O ser humano do sexo masculino, a pessoa, ele tem o dever de prestar o serviço militar, chamado serviço militar obrigatório. Ele faz o alistamento, depois vai para uma seleção, se selecionado, vai apresentar a uma unidade do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, tá certo? Por exemplo, você que faz, a pessoa vai fazer 18 anos, no ano que ele vai fazer 18 anos, tem até junho para alistar-se, tá bom? Isso é o alistamento. Alistou, vai ter uma data para apresentar em um determinado local para ser selecionado. Vai fazer alguns exercícios ali, uma provinha e tal, para ver se vai ser selecionado, tá? Se for selecionado, vai ter uma data para apresentar, ou seja, uma vez selecionado, ele é convocado para apresentar perante o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Pronto. Imagina o seguinte, então, eu alistei, tá? Compareci na seleção, ok? Fui selecionado e convocado a comparecer numa determinada data num quartel do Exército. Eu não compareço, eu simplesmente ignoro. Por quê? Porque eu já fiz o alistamento, não estou nem aí, não compareço, não quero servir, pronto. Eu pratiquei um crime, estou praticando um crime de insubmissão. Por quê? Deixou de apresentar-se, tá? Se foi convocado, tem que apresentar. Pode até ser que não sirva, porque depois de apresentado tem a incorporação. Então vem, alistamento, né? Na verdade é bem assim, pessoal, para você ter uma ideia, né? Quem serviu o Exército, quem alistou sabe, né? Tem o alistamento, o sujeito vai alistar. Depois vem a fase da seleção. Vai ser selecionado. Se ele for selecionado, vem a fase da convocação. Ó, você foi convocado para servir. Ele convocado, aí vai ser incorporado e aí vira recruta. Incorporação, incorporado. Pronto. O crime de insubmissão é aqui, ó. Sujeito que foi convocado não se apresenta, porque ele vai ter que apresentar, para depois ser incorporado. Depois da convocação, então, tem uma fase chamada apresentação. Simplesmente, eu fui convocado, não me apresentei, pratiquei o crime de insubmissão. É isso que é o crime de insubmissão. Professor, crime de insubmissão é a mesma coisa que deserção? Falso, não é. Deserção, aqui o sujeito não é militar ainda, na insubmissão, ele não é militar. Ele foi convocado, porque ele foi selecionado, foi convocado, não se apresentou. Aí ele é insubmisso. Então ele não é militar. Agora imagina que ele foi incorporado, virou militar, agora realmente é recruta. Neste caso, se depois de incorporado, o sujeito afastar, vazou, não aguentou o ralo, foi embora, ficou mais de 8 dias, aí que vem o crime de deserção. Crime de deserção é para quem já é militar. Crime de deserção pratica até o pessoal do bombeiro, da polícia militar. Sim, você é policial militar, simplesmente você vai
se afasta, por exemplo, né? Está de férias, era para você retornar, não retornou, passaram 8 dias, mais de 8 dias, na verdade, passou mais de 8 dias, tá? No 9º dia do seu não comparecimento, já é considerado desertor. Então, não posso confundir insubmisso do desertor. Insubmissão de deserção. Insubmissão é o crime que recai sobre aquele sujeito que foi convocado e não se apresentou, né, perante o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Já a deserção é o sujeito que, sendo militar, já é militar, ele se ausenta por mais de 8 dias, sem autorização. Isto é deserção, tá bom? Professor, eu já vi um nome assim, refratário. Ó, talvez você já viu esse nome aqui, ó, refratário. O que é isso, professor? Refratário. Refratário também é crime? Não. O refratário, por exemplo, tá? É aquele sujeito que alista e não vai para a seleção. Você sabe que tem a fase do alistamento, seleção, convocação, apresentação e incorporação, né? Eu moro num sítio, alistei, volto para o sítio, pensei que só o fato de fazer alistamento já estou livre. Não, cara, eu tenho que comparecer ainda numa data designada para a seleção, onde eu vou fazer umas provinhas lá para ver se eu vou ser selecionado para depois ser convocado. Eu moro no sítio, fiz o alistamento, não tenho conhecimento, peguei aquele documento, pensei que já estou livre. E nunca mais compareço. Eu sou chamado de refratário. Eu não pratiquei crime nenhum. Refratário, tá? Posso até pagar multa, essas coisas. Refratário não é um insubmisso. Refratário é o sujeito que, por exemplo, se alistou e nunca mais compareceu numa junta militar, nunca mais compareceu para ver na seleção. Esse é o refratário. O submisso, ele vai um pouco para frente, o insubmisso. O insubmisso, ele alistou, ele apresentou para fazer as provinhas, ou seja, na seleção, só que daí ele foi convocado, ele falou que eu não quero servir, não vou nem lá. Esse é o insubmisso, porque foi convocado, ou seja, foi selecionado para prestar o serviço militar obrigatório, e ele, como diz o pessoal aí, cagou e andou, não é isso que o pessoal fala? Cagou e andou significa, ó, não está nem aí, não compareceu. Está aqui, ó. Deixaram de apresentar-se o convocado. Se cair na prova para você sobre os crimes militares, indica a alternativa correta. Letra A. O crime de submissão caracteriza quando o indivíduo deixar-se de apresentar o alistado à incorporação. Falso. Não é o alistado, é o convocado, porque é o sujeito que já alistou, já se apresentou, foi selecionado e foi convocado. Ele falou, o quê? Sai fora, não quero servir, não vou lá não. Era para comparecer na Marinha, Exército, Aeronáutica, falou, sai fora, não vou não. Então você foi convocado e não compareceu para ser incorporado. Lembra? Alistamento, seleção, convocação, apresentação e incorporação. Ele foi convocado para ser incorporado, para ingressar no Exército, Marinha, Aeronáutica. Ele falou, sai fora, eu não vou. Aí é o insubmisso, tá certo? Deixar de apresentar-se ao convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado. Ou apresentar-se, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Olha só. Imagina o seguinte, são duas condutas que caracterizam esse crime. Uma omissiva e a outra comissiva, uma ação. Claro, porque se eu não compareço, é uma conduta omissiva. Eu não compareci e eu fui convocado e não compareci. Era para comparecer na primeira semana, por exemplo, do mês de março. E eu não compareci. E eu fui convocado, era para comparecer lá num quartel, né? Não compareci. Insubmisso. Agora imagina o seguinte, eu compareci na segunda, os caras começaram ali, dá um ralinho aqui, dá um ralinho ali, piriri pará, senta e levanta, parará, parará, passa a terça, passa a quarta, na quinta, ó, a incorporação vai ser na sexta, na quinta eu vazo, ou seja, até apresentou, mas ausentou antes do ato de incorporação. Duas condutas, tem aquele sujeito que sequer vai lá no quartel, e tem aquele que vai lá,
mas ele é como se fosse fugiu antes de ingressar na unidade militar, na instituição militar, antes de incorporar-se, tá bom? Ponto. A pena para esse crime é impedimento. O mínimo de 3 meses, o máximo é de 1 ano. Nós falamos das penas principais. E na pena de impedimento, lembra que eu falei para você que no impedimento o sujeito, ele cumpre a pena no quartel, não pode ir para casa, mas ele fica ali no ambiente do quartel. Ele não fica numa cela, não é reclusão, não é detenção. Pena de insubmissão é impedimento, que é uma pena que o sujeito cumpre no quartel. Ele está livre lá no quartel, pode jogar sinuca, pode ir para o campo de futebol, vai para o rancho, vai... Se eu estou preso no quartel, é o pessoal que leva comida para mim, cara. Agora, o insubmisso, não. Ele que vai tomar café da manhã está livre dentro do quartel. Ele está impedido de ir para casa. Claro que está impedido de ir para casa, porque ele está vendo que ele não quis apresentar, ele não quer prestar o serviço militar obrigatório. Se deixar ele ir para casa, ele vai fugir, cara. E se ele fugir, ele vai virar desertor. Ele é insubmisso. Se você deixa o sujeito ir embora, você foi lá e buscou, né? Você tem que prestar o serviço militar obrigatório. Agora você vai ter que ficar 3 meses a 1 ano lá. Imagina se deixasse o cara embora. Apresenta ele hoje, amanhã vai para casa. Ele ia vazar, porque ele já não quis nem se apresentar para incorporar. Tá certo? Porque, veja bem, eu alistei, fui para a seleção e aí fui convocado. Tá bom? Tá bom. Eu não compareci para ser incorporado. O quartel vai fazer uma diligência, deveria fazer, para procurar o insubmisso. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá concursos, aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal, aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse lá que você não vai se arrepender. Outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no Lá Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.